Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui comigo hoje. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando nessa segunda parte do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, que aconteceu na Samaria. Todo o estudo está baseado em João capítulo 4, versículo 5 ao versículo 42. Mas essa segunda parte nós vamos focar João capítulo 4, versículos 19 a 30. Vamos lá? No vídeo anterior, Jesus encontra uma mulher samaritana no poço e inicia uma conversa com ela, para surpresa da mesma. No último versículo estudado, Jesus declara que a mulher havia tido 5 maridos e que o homem com quem ela estava agora não era seu marido. Nosso vídeo de hoje continua a partir desse ponto. Vamos começar então. João, capítulo 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta, um enviado de Deus e que entendeu sua vida. A palavra aqui não indica alguém que prediz eventos futuros, mas alguém que conheceu seu coração e sua vida e, portanto, deve ter vindo de Deus. Ela ainda não supunha que Jesus fosse o Messias. Crendo que ele agora era um homem enviado por Deus, ela propôs-lhe uma pergunta a respeito do local apropriado de adoração. Esse ponto havia sido há muito motivo de disputa entre os samaritanos e os judeus. Ela o questionou porque achou que ele poderia resolver a questão, e provavelmente porque desejasse desviar a conversa do tópico desagradável a respeito dos seus maridos. A conversa sobre seu modo de vida era um tópico muito desagradável para ela, como é sempre desagradável para os pecadores falar sobre suas vidas e a necessidade da religião. E ela ficou contente em mudar a conversa para outra coisa. Nada é mais comum do que os pecadores mudarem a conversa quando ela começa a pesar demais em suas consciências. E nenhuma maneira de fazê-lo é mais comum do que direcioná-la para uma investigação especulativa que tem algum tipo de conexão com a religião, como se para mostrar que eles estão dispostos a falar sobre a religião e não desejam parecer opostos a ela. Os pecadores não amam conversas religiosas diretas, mas muitos são muito educados para se recusar a falar sobre isso. No entanto, eles optam por conversar sobre alguma questão especulativa ou algo relacionado aos meros aspectos externos da religião, em vez da salvação de suas próprias almas. Os samaritanos aparentemente rejeitaram os profetas bíblicos entre Moisés e o restaurador do fim dos tempos. Os samaritanos não esperavam apenas qualquer profeta, mas o maior dos profetas, um como Moisés, conforme previsto em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, onde vemos: O Senhor teu Deus suscitará para ti um profeta do meio de teus irmãos, como eu, e ele deverás ouvir. Se Jesus é um profeta, então os judeus estão certos e os samaritanos estão errados, levando à questão do próximo versículo. João, capítulo 4, versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Neste monte, provavelmente apontando para o monte Gerizim, no sopé da qual Sicar estava situado. Os patriarcas haviam adorado aqui. Jacó construiu um altar nessa montanha e adorou o Deus verdadeiro. Assim ela pôde dizer: Nossos pais adoraram nesse monte. Este era o lugar onde os samaritanos costumavam adorar em oposição a Jerusalém. Em Jerusalém, o local onde o templo foi construído. Este foi construído de acordo com a promessa e o mandamento de Deus. Ao construir o templo, Davi e Salomão estavam sob a direção divina. Como foi contemplado na lei de Moisés que deveria haver apenas um lugar para oferecer sacrifício e realizar as grandes festas, o que aconteceu com os samaritanos foi que estavam errados ao supor que seu templo era o local. Consequentemente, Jesus decidiu a favor dos judeus, mas de maneira a mostrar à mulher que a pergunta era de muito menos consequência do que eles supunham. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém,
adorareis ao Pai. Jesus não diz que não haveria adoração a Deus naquele lugar ou em Jerusalém, mas que a adoração a Deus não seria confinada lá. Ele seria adorado em outros lugares e também lá. A hora vem. A hora está chegando e está próxima. Estava chegando a hora em que o culto espiritual de Deus estava prestes a ser estabelecido na terra, e todos os ritos e cerimônias judaicas seriam abolidos inteiramente. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis. Isso provavelmente se refere à ignorância e corrupção comparativas ao culto samaritano. Embora não tenham recebido os 5 livros de Moisés, eles rejeitaram os profetas e, é claro, tudo que os profetas disseram a respeito do verdadeiro Deus. Originalmente, eles também haviam se juntado à adoração de ídolos à adoração do verdadeiro Deus. Além disso, eles não tinham autoridade para construir seu templo e realizar a adoração pública por sacrifícios ali. Em todas essas coisas, eles estavam agindo de maneira não autorizada. Eles não estavam obedecendo ao Deus verdadeiro, nem oferecendo a adoração que ele ordenara ou aprovaria. Assim, Jesus indiretamente resolveu a questão que ele havia lhe proposto, mas de modo a mostrar a ela que era de muito menos importância do que ela supunha. Versículo 23. Porém a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque também o Pai busca tais que o adorem. Porém a hora vem, e agora é. A antiga dispensação está prestes a passar, e a nova a começar. Agora, tanta luz que Deus pode ser adorado de maneira aceitável em qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores. Todos que verdadeira e sinceramente adoram a Deus. Aqueles que fazem isso com o coração e não apenas na forma. Em espírito. A palavra espírito aqui se opõe aos ritos e cerimônias e à pompa do culto externo. Refere-se à mente, à alma, ao coração. Eles devem adorar a Deus com uma mente sincera, com a simples oferta de gratidão e oração, com o desejo de glorificá-lo e sem pompa e esplendor externos. O culto espiritual é aquele onde o coração é oferecido a Deus e onde não dependemos de formas externas para aceitação. Em verdade, não por meio de sombras e tipos, não por meio de sacrifícios e ofertas sangrentas, mas da maneira representada ou tipificada por todos esses, na verdadeira maneira de acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. O Pai busca a tais que o adorem. Jesus apresenta 2 razões pelas quais esse tipo de adoração deve ocorrer. Uma é que Deus a procurou ou desejou. Ele havia designado o modo antigo, mas o fez porque procurava liderar a mente para si mesmo por essas formas e preparar as pessoas para o sistema mais puro do Evangelho. E agora ele buscava ou desejava que aqueles que o adoravam adorá-lo dessa maneira. Ele apresentou sua vontade por Jesus Cristo. Versículo 24. Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Essa é a segunda razão pela qual os homens devem adorá-lo em espírito e em verdade. Com isso, entende-se que Deus está sem corpo, que ele não é material ou composto de partes, que ele é invisível, em todo lugar, puro e santo. Essa é uma das primeiras verdades da religião e uma das mais sublimes já apresentadas à mente do homem. Quase todas as nações tiveram alguma ideia de Deus como grosseiro material, mas a Bíblia declara que ele é um espírito puro. Como ele é um espírito assim, ele não mora em templos feitos com as mãos, nem é adorado com as obras dos homens como se precisasse de algo, visto que ele dá a todos a vida, respiração e tudo. Portanto, um culto puro, santo e espiritual é o que ele procura, a oferta da alma em vez de uma oferta formal do corpo, a homenagem do coração e não a dos lábios. Versículo 25. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo. Quando ele vier, todas as coisas nos anunciará. Eu sei que o Messias vem. Mesmo os samaritanos, reconhecendo apenas os 5 livros de Moisés, eles também esperavam a vinda do Messias. Embora eles não tenham recebido os escritos proféticos,
Ainda assim, a tradição do advento do Messias, que era comum entre os judeus e fundamentada em promessas contidas até nos livros de Moisés, era geralmente recebida também entre os samaritanos. Todas as coisas nos anunciará. Jesus decidiu a pergunta proposta em favor dos judeus. A mulher não parece estar satisfeita com essa resposta e disse que o Messias lhes diria tudo sobre essa pergunta em relação à natureza de Deus, a natureza de sua adoração e o lugar apropriado para adorá-lo. Provavelmente ela esperava que o Messias aparecesse em breve. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que contigo falo. Foi a primeira vez que Jesus professou isso abertamente. Ele ainda não tinha feito isso com os judeus, pois isso teria despertado inveja e oposição. Muitos, sem dúvida, teriam pegado em armas contra ele, e outros o acusariam ao governador romano. Mas nada poderia ser apreendido em Samaria. E como a mulher parecia relutante em ouvi-lo como profeta, e declarando sua disposição em ouvir o Messias, Jesus declarou abertamente que era o Cristo, para que, de alguma maneira, ele pudesse salvar a sua alma. Jesus deu evidência aqui de que ele era o Messias. Esse foi o plano de João ao escrever esse evangelho. Ele, portanto, registrou essa narrativa, que foi omitida pelos outros evangelistas. Em uma infinidade de lugares, Jesus se representou tanto como o Filho do Homem, quanto como o Filho de Deus. Ambas as expressões que geralmente eram entendidas pelos judeus como peculiarmente aplicáveis ao Messias. Versículo 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que falasse com a mulher. Mas ninguém lhe disse: Que perguntas? Ou, o que falas com ela? Neste momento, seus discípulos vieram da cidade, para onde foram comprar comida. E eles se espantaram, porque os judeus não tinham contato com os samaritanos, e ficaram mais surpresos ainda, pois Jesus estava envolvido com uma mulher na conversa. Naqueles dias, conversar com uma mulher em público era algo considerado desonroso e de má reputação para um rabi. Mas Jesus decidiu ter uma atitude mais humana do que seus colegas religiosos. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher seu vaso de água e foi à cidade e disse ao povo. Como outras culturas antigas, por exemplo, a lei romana, a maioria dos judeus não tinha muita consideração pelo testemunho de uma mulher. O testemunho de um pecador, então, seria inútil. A situação era provavelmente a mesma entre os samaritanos. Versículo 28. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Por acaso não é este o Cristo? Tudo quanto tenho feito. Os judeus acreditavam que uma característica essencial do Messias era que ele seria capaz de contar os segredos de todos os corações. Por acaso não é este o Cristo? Embora ela provavelmente acreditasse, mas a propôs modestamente, para que não parecesse afirmar em um caso que era tão importante e que exigia tanta atenção. A evidência em que ela estava satisfeita de que ele era o Messias era que Jesus havia lhe contado todas as coisas que ela havia feito, talvez muito mais do que está registrado aqui. A pergunta que ela submeteu a eles foi se essa não era uma prova satisfatória de que ele era o Messias, pois ele conhecia tudo a respeito dela. Saíram, pois, da cidade e vieram a ele. Os homens da cidade a deixaram e foram a Jesus, para ouvir e examinar por si mesmos. O simples testemunho da mulher teve tal efeito em suas mentes. E vieram a ele. Ouviam a ele, pois eles não o alcançaram imediatamente. Todo o discurso entre Jesus e seus discípulos, mencionados nos versículos 31 a 39, que veremos no próximo vídeo, ocorreu antes que o povo de Sicar chegasse ao poço. Eles foram a Cristo, para lhe ver e conversar com ele, para que eles pudessem saber quem ele era. Porque, embora a mulher tivesse sido uma mulher de má fama, ainda assim, tamanho foi o testemunho que ela deu de Cristo, e tal foi o poder que veio de suas palavras, que com a estranheza da relação e a curiosidade com a qual eles foram levados, e principalmente através da eficácia da graça divina, pelo menos em muito deles, eles foram movidos a dar atenção ao que ela disse, e seguiram a sua direção e solicitação. O que eu chamo a atenção nesses versículos abordados nesse vídeo? A samaritana, após encontrar com Jesus, deixou seu vaso de água
e foi correndo para a cidade. Sua mente estava muito excitada. Ela ficou tão perturbada com o que Jesus havia anunciado que esqueceu sua missão no poço e voltou à cidade sem a água pela qual saíra. E correu em grande agitação para tornar isso conhecido. Ela parece ter se convencido que Jesus era o Messias e foi imediatamente divulgá-lo aos outros. Nossa primeira obrigação, quando encontramos o Salvador, deveria ser torná-lo conhecido também aos outros. Essa mulher foi para a cidade de Sicar para informar seus amigos, parentes e vizinhos com que ela tinha se encontrado. Assim André e Filipe, quando eles tinham achado o próprio Cristo, familiarizaram outros com ele e os trouxeram a ele. Assim Mateus, o publicano, sendo chamado por Cristo, lhe fez uma festa e convidou muitos publicanos e pecadores para que se sentar com eles, para que eles pudessem conhecê-lo, assim como a si mesmo. Assim o apóstolo Paulo, quando convertido, expressou grande preocupação por seus irmãos e conterrâneos de acordo com a carne. E assim é a natureza da graça, que aqueles que a têm desejam que outros se tornem participantes da mesma forma. Espero que esse vídeo lhe tenha abençoado. Nos vemos na terceira parte desse encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Até lá!